Está começando o Papo de Prefeito, podcast oficial da AGM, que tem a participação hoje da secretária Fátima Gavioli, de Educação do Estado de Goiás. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Também o prefeito Rodrigo Rodrigues, de Cachoeira Dourada. É um prazer receber você aqui. Aqui ao meu lado, o secretário executivo da AGM, Armando Leão. E eu sou Leandro Coutinho e estou aqui abrindo as portas do nosso podcast para te receber. Seja muito bem-vindo você também que está nos assistindo. Nós vamos rodar a vinheta rapidamente e a gente começa aqui com esse papo de altíssimo nível. Fique ligado. Secretária Fátima Gavioli, são tantas realizações na Secretaria de Educação que a gente não podia ter apenas uma única participação sua aqui no nosso podcast. É sempre um prazer te receber. E eu queria começar falando sobre um marco histórico alcançado no estado de Goiás. Nós temos mais de 100 municípios com selo ouro. Explica pra gente o que significa isso e qual a importância dessa parceria entre estados e municípios para alcançar esse marco. É um prazer estar aqui, Leandro, mais uma vez, Armando, e claro, estar aqui com o nosso prefeito de Cachoeira, Rodrigo. É uma alegria poder falar com vocês e parabenizá-los, né? Afinal de contas, nós tivemos aí um marco nessa segunda avaliação do selo nacional da alfabetização, e Goiás novamente é selo ouro, com 197 municípios hoje já pontuados como selo ouro e 8 municípios que estão recorrendo da pontuação que foi apresentada e que poderão também passar a ser selo ouro. Esse trabalho que define quem é ouro e quem não é no estado, ele é minucioso, é um questionário muito valioso que é enviado pelo Ministério da Educação, e aí quem tem os requisitos vai preenchendo o questionário, vai pontuando de 0 a 10, ou seja, 197 municípios nesse momento fizeram o dever de casa, cumpriram todas as metas, cumpriram todas as atividades que deveriam ter sido cumpridas em relação à educação infantil e à alfabetização. E esse é um trabalho que nós começamos ele em 2023, aqui no estado de Goiás, onde a Secretaria de Educação, ela através do governo do estado, ela dá as mãos para a Undime, para os municípios, né, as secretarias municipais, no sentido de que a gente vai agora modernizar, vai adequar esse processo de educação infantil e de anos iniciais, ou seja, é aquele compromisso tão famoso e tão falado aí pelo país, que é nenhuma criança vai sair da escola na idade certa sem ser alfabetizada. Então, Goiás vai cumprindo suas metas e a gente sabe que deve isso muito a um trabalho feito junto com os municípios, com os prefeitos e com os secretários municipais. Por quê? Porque não é só conversar, é você apoiar financeiramente. E nós temos procurado fazer isso. Apoiar financeiramente através da distribuição de todo o material das crianças, na formação dos professores da alfabetização e também na distribuição de materiais didáticos da alfabetização. Então, assim, existe uma parceria de verdade, uma parceria que não é só discurso político, bonito, não. Nós realmente nos aproximamos. Hoje eu conheço quase todos os secretários municipais de educação do estado de Goiás. Maravilha, muito bom ter essa parceria, né, prefeito Rodrigo? Como é que está lá em Cachoeira Dourada esse diálogo? O prefeito já de segundo mandato, e isso é importante porque você percebeu a transição também. E como que o trabalho que é realizado, a secretária Fátima Gavioli está há 7 anos nessa função de secretária de Educação, ao lado do governador Ronaldo Caiado, agora ao lado do vice-governador Daniel Vilela. Como que está esse diálogo e como que estão as realizações agora nesse segundo mandato em todas as áreas, além da educação? Primeiro, um prazer estar aqui participando com vocês, dessa oportunidade de estar falando. Leandro, Armando, a professora Fátima Gavioli aqui, que é a nossa secretária. Um dos legados do governador Ronaldo Caiado foi essa integração de aproximar o governo do estado às prefeituras. A Secretaria de Educação, ela mostra com muita clareza o quão foi assertivo
né, esse planejamento que o governador Ronaldo Caiado colocou. Né, hoje, essa integração, ela é 24 horas, é tudo conectado. Então, município e estado, né, se conversam, se conectam. Então, isso fez com que, isso que a professora Fátima bem descreveu, além da capacitação dos professores, também há uma capacitação também dos secretários de educação e também do próprio prefeitos, né, para poder fazer com que os municípios alcancem um nível ao qual colocou Goiás numa posição de ter a melhor educação do Brasil. Né? Cachoeira Dourada se enquadra pelo 2º ano consecutivo com selo ouro. Parabéns. Então, assim, já também de imediato aqui eu já quero também parabenizar o secretário Martins lá e todos os professores, toda a parte da educação de Cachoeira Dourada e a coordenação também da secretaria, que tem uma paciência de Jó para poder fazer com que as coisas andem no seu tempo, cobrando e fazendo com que o município cada vez melhore, né? Então, assim, é um crescimento junto, né, mútuo, e que quem ganha é o povo goiano, quem ganha são as crianças, né, que vai ter uma qualidade de ensino aí cada vez melhor. Armando, e nessa integração nós temos uma participação ativa e muito dedicada da AGM, né? Conta pra gente como que é. A AGM é parceira dos municípios, né? Eu trago aqui um abraço do nosso presidente Zé Délio, tem visitado os municípios, sido parceiro, e também da Secretaria de Educação, né? Que sempre nos recebe muito bem. A AGM vai continuar nesse trabalho de mãos dadas com o governador Ronaldo Caiado, com o nosso próximo governador, se Deus quiser, Daniel Vilela, e sempre parceiro, viu, secretária, viu, prefeito? Nós estamos sempre juntos aí. A AGM, ela é uma plataforma de interlocução entre municípios e todos os entes federativos. E tem encontrado sempre portas abertas no governo Caiado, em especial na Secretaria de Educação. Quando a gente fala do fortalecimento do município, nós estamos falando do fortalecimento da entrega onde a vida acontece, que é na cidade. Todo mundo vive numa cidade. Então, nós estamos falando de entregar o benefício, a realização, a qualidade de vida ao cidadão. E essa é a maior bandeira da AGM, o municipalismo e o fortalecimento dos municípios, dos prefeitos, das prefeitas. Por isso que nós estamos... Já sentaram aqui no nosso estúdio mais de 80 prefeitos do estado. Vamos trazer todos os 246 prefeitos e a nossa plataforma, que é inovadora, é única, é a maior plataforma de promoção do municipalismo do Centro-Oeste. Em breve seremos a maior do país. É o Papo de Prefeito. Vamos fazer um rápido intervalo? Mas eu não podia fazer sem agradecer os nossos patrocinadores, que são a Megasoft, a IA Soluções Empresariais, o Cicobi Secovicred, ICS Sistemas, a Abrema e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua ligado que a gente vai falar mais sobre educação e sobre municipalismo logo após o intervalo. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Secretária Fátima, são muitos desafios que são essenciais serem enfrentados. Quando a senhora assume, 7 anos atrás, encontrava muitos problemas de toda sorte. O que aparece mais é assim, a escola precisa de reforma. A escola, às vezes, acontecia até acidente que machucavam a criança, e esse é um desafio que é muito importante, mas não é só isso. Por exemplo, gestão de vagas. A dinâmica de cada cidade, de cada região, muda muito. Por isso, foi criada uma plataforma em parceria com a Defensoria. Conta pra gente nesse desafio específico e os desafios de uma maneira geral. Olha, é lógico que em 2019, naquele primeiro momento,
o foco do trabalho estava totalmente na Secretaria Estadual, até pelo volume de dívidas que a gente tinha naquela hora. Para você ter ideia, os prefeitos, em 2019, eles tinham passado o ano de 2018 inteiro sem receber o transporte escolar. Você vê, eles passaram todo o ano de 2018 transportando as crianças sem receber da SEDUC o transporte. E para o município é oneroso. Mas eu não consigo nem imaginar como é que eles deram conta disso. Hoje eu vejo prefeitos ali, a gente paga rigorosamente em dia, tem uma responsabilidade, o governador já deu um reajuste nessa gestão dele, e às vezes eu vejo prefeitos que nunca foram prefeitos, que eles vêm até dizendo, olha, a gente precisa ter mais valorização do transporte, e é verdade, o transporte é muito para quem paga, pouco para quem recebe, né? Sempre assim. Mas já foi muito ruim essa gestão da secretaria do ponto de vista de valorização e parceria. É claro que eu respeito a autonomia dos municípios sempre, mas hoje cada vez mais a gente tem se colocado no lugar das prefeituras, das secretarias municipais de educação e tentado descentralizar. Por exemplo, a partir de 19, com a casa organizada, merenda paga, aluguéis pagos, salários pagos, transporte pago, em 2020 já tinha dentro do governo da gestão Caiado uma vocação para que a gente fizesse ali parcerias com os municípios. Só que daí enfrentamos pandemia em 2021. Então, 2021, todos em casa, ninguém tinha aula na escola. Nossa preocupação maior naquele momento era mandar a atividade para a casa do aluno, entregar as atividades, buscar as atividades que eles tinham feito em casa, porque nem todos tinham internet, nem todos tinham celular, nem todos tinham Chromebook, notebook como hoje, né? Então, 2020 e 2021 foram anos muito difíceis para nós, tanto o Estado quanto os prefeitos, para a gente se organizar. E o mais interessante é que apenas em 2030, somente em 2030, vamos ter a primeira turma que não passou pela pandemia. Até 2030 eu ainda vou ter alunos que foram alfabetizados ali na pandemia. A partir de 2030 começa uma geração que não teve que estudar na pandemia. Veja que luta essa nossa, né? Aí quando chega em 2022, com 2021 fechados, a gente aproveitou, trocou o telhado da escola, fez reforma elétrica, mudou muro, fez muro de arrimo, tudo aquilo que você não consegue fazer quando está tendo aula, a gente trabalhou em 2021. Em 22 voltamos. Prefeituras e Estado voltamos com medo, a gente não tinha certeza de como seria a volta, mas voltamos. Em 22 para 23, sofremos a maior onda de violência escolar. Os alunos que tinham ficado em casa, eles tinham descoberto o submundo da internet. Aquele submundo horroroso do crime, dos massacres organizados. Então, de 22 para 23, ficamos administrando isso. Em 23 vem o Alfa Mais. Era um suspiro, até porque a gente tinha acabado de sair da pandemia. Então, agora não. Agora nós vamos ter que nos dar as mãos e trabalhar focados num processo de alfabetização. Em 24, nós vivemos a maior onda de calor e de fumaça que esse planeta já viu. Inclusive, DF aqui do lado suspendeu aula, Tocantins suspendeu aula, vários estados suspenderam aula por isso. Quando você pensa que educação é só você ir lá e ensinar a criança a ler, escrever, nada a ver. Tudo o que acontece lá fora, na sociedade, na comunidade, estoura dentro da escola. Então, passamos por tudo isso, né, prefeito Rodrigo? Parece até que é um filme agora falando assim, né? Exato. Mas, na verdade, aconteceu. E o melhor que eu vejo é que, com respeito, com muito respeito, essa parceria se consolidou. No início, prefeito, algumas pessoas diziam assim, por que a Fátima Gavioli está querendo ir lá mandar no município? Não, nunca foi. Eu sempre deixei claro, nós queremos ajudar, apoiar, nós queremos poder, tendo em vista que temos uma arrecadação maior, passar uma verba para você construir uma sala de aula e poder atender a educação infantil anos iniciais, que é o que nós estamos fazendo através do Reformar Mais Municípios. Então, esse regime de colaboração, ele está muito pronto, ele está muito bom no estado de Goiás. E, aos poucos, cada qual vai assumindo suas responsabilidades e os prefeitos também estão entendendo que, quanto mais ensina, mais dinheiro.
Quanto mais resultados bons eles têm, mais VAR ele recebe, que é o valor aluno por resultado. E quanto mais alunos matriculados, mais verbas ele tem. E sobre matrícula, só deixar um alerta. A matrícula só está aumentando para a educação infantil e anos iniciais. A matrícula, quando você pega ali 6º ao 9º, ensino médio, ela está caindo. É um desafio também a evasão. É um desafio. Na verdade, não é tanto a evasão. É justamente o fato de que as famílias não estão tendo mais uma grande quantidade. Tipo, hoje você encontra uma família que o casal decide ter 3 filhos, a pessoa fala, 3 filhos? Sabe? É um menino. Hoje em dia é um menino, no máximo 2 meninos. Exato. Isso já chegou na escola também. As escolas começam a ficar esvaziadas, né? Em relação ao número de alunos. Tirando o entorno, tirando alguma indústria, alguma coisa que chega no município, o restante está perdendo matrícula, sim. São desafios permanentes, mas com grandes realizações, né? Porque você precisa enfrentar mesmo esses desafios para alcançar essas realizações. Prefeito Rodrigo, em todas as áreas, Cachoeira Dourada mudou bastante nesse período. O senhor pega um mandato de reconstrução e agora um mandato com muito mais possibilidades de entrega. Como que está sendo essa transição? Como que a cidade, como o senhor, enquanto prefeito, está vendo essa jornada? Eu vou aproveitar a fala da secretária Fátima, professora. Você imagina as sequelas que a Covid, né, que a pandemia deixou, fora os fatores climáticos que aqui relatou. Todas as prefeituras passaram por isso também. Né? Projetos sólidos sobrevivem a isso. E é por isso que o Alfa Mais, quando implanta, ele tem esse poder de sair de várias catástrofes e ainda sair fortalecido. Conosco lá também, no município, a gente entra também com sensação de terra arrasada, assim como o governador pegou quando ele entrou no seu primeiro mandato. Dívidas, cidade destruída, carência em infraestrutura, Armando. Então, o presidente Zé Délio esteve lá no município, em loco, e viu o esforço que a gente estava fazendo. O vice-governador Daniel também esteve lá conosco. Então, assim, é um trabalho continuado e com muito empenho. Então, todo o secretariado, os vereadores foram muito importantes para a gente poder enfrentar de frente isso aí. Porque quando você vai lá e mostra um plano de governo, que antigamente era usado somente para captar votos, e quando se conseguia a eleição, ele era colocado debaixo da gaveta, que ele fazia, o plano de governo era só para poder agariar votos. Não é a possibilidade de um planejamento, que é o fundamento de um plano. Né? E fizemos diferente. Eu lembro até hoje, Armando, quando a gente fez o último podcast que a gente fez na primeira minha eleição para prefeito, eu peguei meu plano de governo, mostrei para a Câmara, falei assim, se chegar em 2024 e eu não tiver 70% desse plano de governo concluído, vocês não vão me ver falar sobre reeleição. Declarou isso publicamente? Publicamente. Já coloquei uma pressão. Assumiu o desafio. Falei, nem eu nem o vice-prefeito. Já cortei o vice-prefeito também. Por quê? Média 7, tem que passar na média 7, senão não merece reeleição, tem que trocar. Né? E nós conseguimos chegar a 82%. Então, maravilha. Por isso que a gente foi eleito com quase 80% dos votos lá. Primeiro prefeito reeleito de Cachoeira Dourada. Você vê, está acabando a reeleição, professora Fátima, e lá, agora que eu tive, né, o povo de Cachoeira teve o privilégio, o gosto de arriscar novamente na continuidade. E eles não vão se arrepender. 2025 foi um ano muito complicado para a arrecadação dos municípios, não só essa crise que nós estamos vivendo de falta de gerência no governo federal. Foi um desafio imenso e que teve a AGM na trincheira para poder apoiar os municípios. Exatamente, uma falta de gerência, de gerência no governo federal, com políticas econômicas, elas todas atrapalhadas. Essa reforma tributária foi um caos. Ela é. Né? E ela ainda nem iniciou. O início dela está sendo agora em 2026, a gente ainda nem percebeu o gosto amargo que ela vai ser. E olha que o governador Ronaldo Caiado reuniu todos os prefeitos junto com a GM, a FGM, para poder combater, né, e sensibilizar os deputados e senadores a não votar com essa velocidade. Foi mesmo. Né, a reforma. E ela está começando a nos
nos assustar novamente. Não bastasse a pandemia, entra agora a pandemia provocada pelo governo federal, né, do PT. Então, é difícil. Administrar, a gente tem que ser prefeito e lá na ponta olhar, né, o que é que vem de lá para cá. Porque, infelizmente, as unidades que compõem a federação, que são os municípios, eles só fazem produzir. As políticas, quando vêm de lá para cá, né, elas só fazem, na maioria das vezes, atrapalhar. A população de Cachoeira Dourada já foi muito penalizada em gestões anteriores, administrativamente falando, e quando você fala de governo federal, essa penalização também vai na contramão do governo estadual, né? Todas as cidades, estava pensando nisso, Armando. Todas as cidades que a gente visita, secretária, tem obras em todos os segmentos, ações sociais do governo do estado. Os municípios estão muito fortalecidos graças ao governo do estado. A AGM tem visto isso todos os dias em loco. Ele citou uma ação feita pelo governo federal em que ele beneficia as pessoas tirando do município. E aí ele está fazendo uma política em benefício próprio no fim do dia. Sim. É o contrário da parceria que nós vemos com o governo do estado. Goiás é primeiro lugar no IDEB há muito tempo, acho que o Brasil inteiro já sabe disso. E aí, para não perder esse primeiro lugar, aumenta o investimento em educação, né, secretária? Conta pra gente como que é o desafio de permanecer na liderança. Já passamos de 9 bilhões de investimentos, né, na Secretaria de Educação em 7 anos, né, caminhando para o 8º ano, 9 bilhões de investimentos. Esse recurso ele sempre esteve lá. Esse dinheiro sempre esteve lá. Não tem percentual novo para a educação. A gente está sempre ali em 25,4%, 25,3%. Eu nunca cheguei a 26%. Nesses 7 anos, eu nunca cheguei a 26% para a educação. Eu faço questão de respeitar minha margem fiscal, minha margem legal de vinculação. Mas não tem como negar que você precisa administrar para todos. E cuidar das crianças no estado de Goiás através do Alfa Mais foi um ato de desprendimento mesmo, porque você poderia pegar esse recurso para fazer alguma política lá no estado, lá para o ensino médio, lá para o 8º, para o 9º. Mas naquele momento a gente entendeu que, olha, ou nós vamos abraçar, cuidar dessas crianças junto com o município, ou não haverá estado forte no futuro, porque para eu ser primeiro lugar no ensino médio, quanto mais esse menino chegar preparado para mim lá no estado, melhor. Então essa parceria ela foi muito bem-vinda e ela é muito verdadeira. Agora, uma coisa que fez isso dar certo foi a continuidade. Você vê, o segredo do sucesso ainda não foi possível identificar no serviço público, mas o do fracasso é a descontinuidade. Quando você põe um secretário por ano, a cada ano você troca um secretário. Troca por questões políticas. Claro que se não tiver competência técnica, tem que trocar mesmo. Mas às vezes troca por questões políticas, né? Eu já vivi isso no passado. Então, você começa um trabalho, aí alguém chega, olha, infelizmente não dá, Câmara de Vereadores pediu, vou ter que trocar você, e a pessoa é boa. Até que o outro tome pé da situação, vai mais um ano. Então, a gente sabe que o segredo do fracasso é a descontinuidade. Os prefeitos entenderam isso também. Cada vez mais os secretários de educação do município estão sendo escolhidos por critérios de competência, mérito e desempenho. Isso está ajudando muito. Nós temos que fazer política, a política está em cada um de nós, somos seres políticos, mas na hora que você assume o cargo, você faz política de educação. Aí depois que você deixa o cargo, você vai fazer política partidária, política que você quiser de vida, né? Mas essa escola que Goiás está fazendo, ela está fazendo para os municípios, está fazendo para o Brasil. Hoje eu recebo a cada mês ali um estado para perguntar como é que vocês estão fazendo isso, como é que é aquilo, como é que é a parceria, né? E é claro, eu espero de verdade que cada vez mais a gente tenha recursos financeiros para cada vez mais ser parceiro dos prefeitos, cada vez mais poder caminhar junto com os prefeitos. E eu quero fazer um agradecimento, talvez essa seja a minha última entrevista aqui como secretária de Estado na AGM-FGM, eu quero fazer um agradecimento à AGM-FGM, porque aprovar o Alfa Mais foi muito dolorido.
Ninguém entendia aquilo. Como assim? O que é isso? Está mexendo na Constituição Estadual? Quer dizer que agora, se eu não tiver bom resultado da educação, eu perco dinheiro? E realmente é assim, né? Quanto mais você melhora a educação, mais dinheiro você vai ter. E isso foi um ato de bravura, de coragem, que eu pude contar com o governador e contei com a Assembleia Legislativa, mas quem conduziu isso para mim foi a GM-FGM. Olha que maravilha. Coutinho, a secretária, não posso deixar de falar isso, ela é conhecida no Estado como secretária arrojada, viu? É secretária arrojada, mas eu queria te perguntar... Eu sei que meu apelido é Brava. É brava, não, mas é arrojada, é arrojada. E acho que nem mereço. Mas, secretária, e para não para a secretária, mas para Fátima Gavioli, a mãe Fátima Gavioli, a esposa, a dona de casa, como é que é ser selo ouro e ter a educação no Estado de Goiás como tem hoje? Isso dá uma energia, não dá? Assim, é como se eu tivesse técnica da seleção brasileira e nós estivermos campeão do mundo com chance de ser campeão do mundo de novo, porque parece que nós vamos ser primeiro lugar esse ano de novo. Então, assim, eu me sinto a técnica da seleção e esta seleção que eu estou dirigindo no momento, ela tem uma disposição de entrar, fazer gol, se defender, atacar, no sentido de atacar na aprendizagem, né? É a sensação que eu tenho. O Brasil faz tempo que não ganha uma Copa do Mundo, né? Mas a educação de Goiás está entregando todo ano aí uma taça e isso é valoroso demais. É isso que eu sinto, assim. Acho que meus jogadores, eles são muito bons, né? Esse povo é muito bom. Está todo mundo disposto a manter essa colocação, a manter esse nível de aprendizagem. Esse entusiasmo é natural que todos esses resultados, o entusiasmo dos parceiros, é natural que haja uma convocação também para outros desafios. Nós temos um ano de eleições e o que a gente já percebe é um convite público para a senhora também levar toda essa experiência, todas essas realizações, todos esses troféus que a senhora acumula para o Congresso Nacional. Espero que represente bem Goiás e que desenvolva ainda mais a educação no estado de Goiás, não só na área da educação, em todas as áreas. Muito obrigada. Acabou que foi muito natural também, né? O governador me pediu para organizar a casa, sair junto com ele. O Daniel também tem esse desejo de que eu dispute uma eleição agora esse ano. Acredito que está tudo na mão de Deus, que se for para ser, vai dar tudo certo, serei candidata, e se for candidata e vencer a eleição, de fato, essa não tem como não ser uma bandeira muito importante na minha vida, que é essa parceria de educação com o Estado e município, né? Mas eu realmente acredito no propósito, né? O propósito inicial era manter Goiás como melhor educação, mas crescer. Então, a gente sai de 3,9 em 2019 e cresce para quase 5 agora esse ano. A gente tem chance, inclusive, de passar de 5 esse ano no IDEB, né? Então, é um trabalho muito de coração mesmo, sabe? Assim, muito de verdade, esse trabalho que foi feito aqui. Mas vai ser sempre assim, onde eu estiver, eu acredito que o que eu fizer vai ser de verdade. E sabe o que é interessante? Assim, a gente tem que ficar sempre aplaudindo a questão do governador Ronaldo Caiado. Os números não são maquiados. Isso é verdade. Isso é realidade. Isso é realidade. Né? Então, assim, a qualidade que está sendo discutida aqui, ela existe. Ela não é fictícia, ela não está num papel, ela não foi criada com cálculo, forçando. Não, ela existe, ela é real. E em todas as São áreas, 246 municípios que estão vivenciando isso aí. E o número é real. Quando vem e se ganha, porque é muito fácil hoje mascarar, a gente volta a dizer. O desgoverno federal hoje ele é maquiado com mentiras. Né? O país está numa quebradeira danada, um rombo de 8 trilhões nas contas públicas e falar que está com crescimento de emprego. Né? Então, número maquiado. Né? Aqui em Goiás não existe isso. Né? Fala pra gente, né, como é que está em Cachoeira Dourada? Então, são várias áreas, social, habitação, asfalto, ponte, tudo isso o governo do estado leva para os municípios. Como que está lá em Cachoeira Dourada? Eu tive um primeiro mandato nas eleições, foi 2009, 2012. Fui vice-prefeito, tive a oportunidade de ficar 90 dias como prefeito interino no último ano, 2012.
Então, assim, fui professor lá no município, trabalhei lá por 5 anos na rede municipal. Então, a gente conhece a política de Cachoeira Dourada muito bem. Fala com propriedade. E digo para você, depois de Iris Rezende e Maguito Vilela, o governo do estado sumiu de Cachoeira Dourada. Ele retornou agora com o governador Ronaldo Caiado. Entendeu? Então, assim, a gente não havia investimento em Cachoeira Dourada. Eu não sei se porque os que lá investiam, era uma rua, 2 ruas, talvez fazer um recapeamento, alguma coisa de má qualidade, né? Agora, esse desprendimento do governo chegar e falar assim, eu organizei as minhas contas, tenho poder de investimento nos municípios e no estado, né? Mas também preciso que vocês vejam pelo exemplo e melhorem também a gestão municipal. Então, forçou os prefeitos, né, a melhorar a gestão pública lá também. Comigo lá não tem questão populista. Até me chama lá não é só a senhora que tem apelido, não. Me chama de queixo duro. No bom sentido. É porque, assim, eu tenho os objetivos que eu quero levar à prefeitura, que eu quero chegar. Então, nada me desvia. E se eu tiver que fazer ações que levem ao êxito do nosso projeto, eu vou fazer. Né? A gente teve que fazer remanejamento de crianças numa escola para poder viabilizar a construção de outra, que eu peguei com 30%, né? Uma escola grande está lá e é uma peleja para poder fazer ela, para poder terminar. Né? Então, assim, ações que são tidas como impopulares, não foi porque eu tive o risco de perder ou ser mal avaliado pela população, né, que eu não deixei de fazer. Né? A gente tem que fazer. E aí, o que aconteceu com isso? A gente acaba tendo uma baixa popularidade, hoje as redes sociais, elas é um veículo de comunicação que deu voz a imbecil, deu participação, mas deu voz também a imbecil e a adversários políticos. Então, que eles misturam o objetivo das ações. Então, eu falava para o pessoal, foca no que nós temos que fazer. Lá na frente, nós vamos dar o resultado e eles vão entender o que vai estar acontecendo e por que nós estamos fazendo isso. E é onde... O que a rede social, a inteligência artificial não consegue maquiar é o resultado na porta do cidadão. Exatamente. Lá, Leandro, nós conseguimos chegar, olha para você ver os números de Cachoeira, nós temos 8 mil habitantes, né? Estamos chegando a 300 mil metros de asfalto. É muita Tudo coisa. No CBUQ. Olha só. Desses 300 mil metros de asfalto, né, quadrado, a gente fez mais de 70% com recurso da prefeitura. Igual a professora Fátima, a professora Fátima falou, nós não aumentamos a arrecadação, o dinheiro estava lá. Exatamente. O negócio é que a gente sabe gerir ele. É diferente. Com seriedade. É diferente. Para não falar outras palavras aqui, né, a gente fala gerir, né? Porque a ingerência era grande demais. Porque o poder público ele tem esse problema. E aí causa um fator que desmantela ainda mais as administrações públicas, que o cara fica impopular e aí ele vai lá e faz medida populista. Ele vai lá e mexe na folha de pagamento de qualquer jeito, sem fazer plano de impacto econômico. Ele vai lá e investe, ele vai lá e faz um populismo danado junto na Câmara de Vereador e ao invés de passar a verdade, eles fantasiam uma situação e aí ganha a Câmara de outras formas e aí acaba chegando numa situação onde Cachoeira Dourada hoje está com 52%, né, dos gastos dela com gasto com pessoal. Hoje nós não estamos conseguindo dar o reajuste anual, porque senão tem o risco de estourar a folha. Então, isso aí é o quê? É o passado. Passado sombrio, passado levado nas coxas, né? Como a gente fala, o cara não está fazendo nada, não dá resultado para a sociedade, ele começa a se comprometer politicamente, ele vai lá e faz política popular. Aquela que sem pensar, sem planejamento, e acabou fazendo com que os municípios goianos aí se afundem. Aí, de repente, vem um governador que vai lá, bate na mesa e fala assim, não, aqui vai ter que se controlar dessa maneira. E você, para ter... Gestão com seriedade. Exatamente. Tem que ter resultado. O slogan nosso lá é governo de resultado.
Eu repeti, do primeiro para o segundo. Vamos mudar o slogan. Eu falei, negativo. É continuidade do governo. Nós vamos ter que continuar dando resultado. Porque senão, para mim, não serve. A gente tem que tentar ser melhor amanhã do que a gente está sendo hoje. Se a gente não tiver esse objetivo, Leandro, Armando e professora Fátima, a gente não vai melhorar nunca. Essa pressão tem que ser diária, senão o cara acomoda. Fui reeleito, agora eu posso fazer negativo. O governador foi reeleito e ele veio para o segundo mandato com a faca nos dentes. E nós vamos fazer o sucessor dele, que é o Daniel Vilela. Sabe por quê? Nós temos que dar continuidade no trabalho. Nós não podemos parar isso aqui. Goiás tem que ter 12 anos, né, de prosperidade, depois mais 4 anos, mais 4 e mais 4. A gente tem que seguir para frente. Hoje, o governo do estado de Goiás, junto com a maioria dos prefeitos, retornou o orgulho de ser goiano. Exatamente. Hoje nós não temos vergonha de chegar em qualquer lugar que seja e falar assim, não, eu sou de Goiás. Sou de Goiás. Sou de Goiás. Porque eu tenho um número para mostrar. Eu tenho uma segurança pública maravilhosa, tenho uma educação maravilhosa, então tem um governo que dá uma infraestrutura que está tendo nas rodovias aí de... Antigamente, quando você entrava, você conhecia que estava entrando no Goiás, é porque você caía nos buracos. Você vai, opa, chegou Goiás agora, esse aqui já é Goiás. Não precisava nem ter placa, já tinha os buracos. Hoje a gente já vê diferente. Entrou nessa rodovia boa, falou, nós estamos chegando no Goiás, essa rodovia melhorou. E esse é o espírito que, inclusive, norteia a AGM. O presidente José Délio é o primeiro a conquistar a associação dos 246 municípios. Está visitando um a um, também será um feito inédito. E pela primeira vez também vai ter um canal que vai dar espaço aos 246 prefeitos e prefeitas, que é o Papo de Prefeito. Dá vontade de continuar falando bastante aqui, né, Armando? Mas a gente tem que encerrar. Secretária, é sempre muito bom receber a senhora aqui, falar da educação, falar dos troféus e das medalhas de ouro que Goiás acumula nessa área. E espero contar com a senhora aqui em breve, já como deputada federal. Será muito bem-vinda. Lembrando que a secretária vai estar com a comitiva do governador, nosso vice-governador, a Gracinha, vai estar em Hidrolândia semana que vem, inaugurando uma escola padrão, modelo. Dia 5, às 10 horas da manhã, vamos entregar uma escola lindíssima ali em Hidrolândia, junto com o nosso prefeito, Zé Délio, né? E... para mim vai ser emocionante, porque é o dia do meu aniversário. Que legal. Não é o Zé Délio que vai ganhar o presente, sou eu, né? Uma escola linda daquela, totalmente mobiliada. Feita em tempo recorde. Feita em tempo recorde. Pegamos uma empresa boa ali, né? Presente para o prefeito Zé Délio, presente para o município e presente para o aniversariante. Para mim, secretária. Muito obrigado. Obrigada eu, queridos, e sempre à disposição. E mais uma vez, obrigada AGM e FGM pela parceria que foi feita, principalmente comigo, né, dentro da Secretaria de Educação, por esses últimos 7 anos e poucos meses aí que ficamos juntos. Prefeito Rogério, muito obrigado. Foi muito bom falar sobre as grandes realizações de Cachoeira Dourada. Aqui o papo poderia ser o dia inteiro, né? Porque com notícia boa o papo passa rápido, né? Fica bom. Eu quero agradecer demais a oportunidade, dar um abraço aqui para o presidente Zé Délio, é um baita de um prefeito também. Ele está fazendo história já, porque sair visitando 246 municípios igual ele está andando e dando atenção. Ele já esteve lá em Cachoeira Dourada, foi lá na nossa festa de aniversário, fiquei muito feliz com a presença dele. E dizer, viu, Armando, em seu nome, agradecer todos lá os funcionários da AGM lá, que são maravilhosos aí, tá ajudando e defendendo os interesses dos municípios, né? Obrigado. Dizer à secretária Fátima, parabéns por tudo, que Deus abençoe essa nova jornada, esse novo desafio e que tenha êxito, porque a gente precisa qualificar também, né, os nossos políticos lá em Brasília. E a senhora tem credenciais para poder fazer voos ainda maiores, viu? Muito obrigada, Rodrigo. A recíproca é verdadeira, viu? Obrigado. Armando, muito obrigado por mais uma participação sua aqui. Esse é o Papo de Prefeito. Eu queria agradecer imensamente a sua audiência. Eu queria também te pedir para seguir o Papo de Prefeito em todas as nossas plataformas, no TikTok, no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook, que nós já alcançamos, é um marco histórico para o municipalismo no estado de Goiás, mais de 2 milhões de visualizações. Isso graças a você. Continua ligado. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.